não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O espírito é aquilo que só chega a nós pelo pensamento, mas que o pensamento por si não pode nem criar e nem alcançar. O espírito é a verdade do pensado, a qual, por definição, está para além do pensamento, mesmo nos casos em que este cria o seu próprio objeto. Quando, por exemplo, criamos mentalmente um triângulo, este já traz em si todas as suas propriedades geométricas que o pensamento, nesse instante, ainda ignora por completo. Ora, se não fosse assim, bastaria você pensar um triângulo e você já saberia todos os teoremas que Euclides puxou dentro do triângulo, o que não é verdade. Quer dizer, você aprendeu aprender e compreender os teoremas faz um tempão, mas eles todos já estão dados na figura do triângulo. E eles compõem a verdade do triângulo. Não é isso? Veja, qualquer objeto que você veja, a sua presença física é uma só, tá certo? Porém, a sua verdade é múltipla e, às vezes, inesgotável. Se você pegar um elemento simples, você pega um copo, você olha o copo, imediatamente você reconhece o que é. No instante que você reconheceu, você aprendeu justamente o que é a essência daquele objeto, ou seja, o que ele é, o quid, tá certo? Então, eu sei que é um copo. Muito bem, mas agora se você perguntar assim, o que é exatamente um copo? Tá certo? Você vê, você já começa a pensar assim, o copo não surgiu do nada, os copos não nascem em árvores, eles tiveram que ser inventados. Da onde surgiu a ideia de você fabricar um copo, de você criar um copo, um recipiente qualquer? Segundo, este objeto específico, este copo específico, ele é feito de alguma matéria. Da onde foi tirada essa matéria? Tá certo? E que outras matérias possíveis poderiam ter sido usadas ali? Em terceiro lugar, isso foi fabricado por algum ser humano em algum lugar, quer dizer, foi trazido até você, não veio voando. Tudo isso, todos esses elementos compõem a verdade daquele objeto. Então, a respeito de um simples copo, você poderia escrever muitos volumes e você não esgotar. A verdade dele não seria esgotada. Então, isto é o sinal de que, vamos dizer, a verdade não está no simples pensamento do copo, está em outras coisas que já estão contidas no próprio copo, tá certo? E que, por si mesmas, nunca são o conteúdo de um pensamento. É importante você entender o seguinte: sempre que você pensa algo, tá certo? Você pode pensá-lo, por exemplo, sob a forma de uma afirmação. Isto é o máximo que o pensamento faz. O pensamento por si mesmo não pode apreender se ele próprio é verdadeiro ou não. Ou seja, apreender a verdade não é pensar algo. Né? Quando Aristóteles disse que só existe a verdade no juízo, ou seja, e não na simples proposição, ele já estava mais ou menos na pista disso. Quer dizer, o que é a proposição? Você afirmar ou negar alguma coisa, tá certo? E o que é o juízo? Daí dizia ele, é a concordância ou discordância que você tem com relação ao juízo. Ora, essa concordância ou discordância, ela não é, por sua vez, nem uma proposição e nem um juízo. Ela é uma atitude puramente interior do ser humano, que não coincide com a sua própria expressão verbal. Quer dizer, você apreender que uma proposição ou juízo é verdadeira, e você expressar essa concordância em palavras não é a mesma coisa. Então,
O que Aristóteles diz do juízo, frequentemente os lógicos usam esses dois termos como se fossem sinônimos, proposição e juízo. Então, o juízo, diz Aristóteles, não é a proposição, ou seja, ele não é a expressão verbal, ele não é a expressão verbal do pensamento e não é o próprio pensamento. Ele é uma concordância ou discordância. Onde está esta concordância ou discordância? Não está no pensamento, de certo. Também não está na imaginação, não está na memória, não está em coisa nenhuma. Ela está na atitude moral do ser humano, que aceita ou rejeita. E que pode ser totalmente inexpressa. E que nunca corresponde, vamos dizer, à sua expressão em palavras. Ou seja, você concordar ou discordar é uma coisa, você expressar, dizer concordo ou discordo, dizer isto é verdadeiro ou é falso, é outra coisa completamente diferente. E isso aqui, vamos dizer, é um ponto básico que eu já falei disso outras vezes, eu creio, não sei se falei nesse curso, mas que eu acho absolutamente fundamental para isso. O conhecimento da verdade não é algo a que você tem acesso por alguma função mental, ou raciocínio, ou inteligência. Você pode usar a palavra inteligência para designar esta atividade, mas também nem isso é muito correto. Então vamos prosseguir aqui. Então, a propriedade geométrica do pensamento, nesse instante, ainda ignora por completo. E quando ela estiver descoberto uma a uma, num longo esforço desenvolvido no tempo, terá de confessar que estavam no triângulo em modo simultâneo antes de que ele as aprendesse. E mesmo quando apreende uma só, apreende algo que está no triângulo e não no próprio pensamento. Não há na esfera do mental nenhuma diferença entre pensar o falso e pensar o verdadeiro. O pensamento só se torna veraz quando toca algo que está para além dele, algo que não se reduz de maneira alguma ao ato de pensar. Esse algo é o que chamamos verdade. Como se vê no exemplo do triângulo, a verdade está para além do pensamento, mesmo quando o objeto deste é criado pelo próprio pensamento. O pensamento não domina e não cria a veracidade, nem mesmo dos objetos puramente pensados. A verdade só aparece para além de uma fronteira que o pensamento enxerga, mas não transpõe. A verdade é o reino do espírito, é isso que eu estou chamando de espírito aqui. Quer dizer, é o reino da verdade que você vislumbra através do pensamento, às vezes através das sensações também, mas que nem o pensamento e nem as sensações apreendem. Então a pergunta é a seguinte: quem apreende é você. Então, não há uma função à qual você possa delegar este trabalho. Está entendendo? Então é a sua pessoa real que aprende. A sua pessoa, não se pode dizer inteira, tá certo? No sentido quantitativo da coisa. Né? Então, a sua pessoa inteira está envolvida, tá certo? Mas aquilo que apreende, é verdade, é no fim das contas a sua pessoa moral, é o seu espírito. A verdade é espírito, mesmo quando apreendida num objeto material. Nossos sentidos podem apreender a presença de um objeto, mas não podem, por si, decidir se essa presença é real ou imaginária. O pensamento tem de intervir, colocando perguntas que completem e corrijam a mera impressão. Ele o faz em busca da verdade do objeto. Mas quando a alcança, sabe que ela está não apenas para além dos sentidos, mas para além dele próprio. Caso contrário, não seria verdade de maneira alguma, e sim apenas uma impressão suplementada pelo pensamento. Quer dizer, o pensamento, ele completa, ele, por assim dizer, corrige, ele altera o objeto captado pelos sentidos, de modo a apreender sua veracidade ou falsidade. Mas não é ele mesmo que apreende isso. O pensamento só gera pensamentos. Ele não pode gerar a concordância ou discordância íntima, que são exatamente o que Aristóteles chamava do juízo, o julgamento. Tá entendendo? Então, o julgamento, o juízo, é uma atitude muda. Ela não é uma representação. Ela não é um pensamento, ela não é uma imagem, ela não é uma sensação, ela não é uma emoção. Tá certo? Ela
é uma atitude do espírito humano que é exercida livremente. Ou seja, você, na hora que você diz isto é verdadeiro, isto é falso, você está exercendo a sua liberdade moral. Não há nenhuma função, nenhum mecanismo interior que obrigue você a fazer isso. O pensamento ele tem uma mecânica própria. O silogismo, por exemplo. Essa lógica. A imaginação também tem uma mecânica própria. Um sistema de analogias, associação de ideias, etc, etc. Mas o juízo, o dizer sim ou não, o concordar ou discordar, não tem nada que o obrigue. É no instante onde você aceita a veracidade do objeto, aí que você tem o juízo. Mas, interiormente, vamos dizer, todo o seu processo mental, nada obriga você a fazer isto. Estão compreendendo isto? Mas se é assim, então coloca-se o problema. Se o dizer sim ou não, se o consentir ou negar, se o apreender a verdade é um ato do espírito e não da mente, então isso quer dizer que todo o conhecimento é um ato do espírito e não da mente. Isso é a mesma coisa que dizer a mente não conhece nada, o pensamento não conhece nada, a memória não conhece nada, as emoções não conhecem nada, eles só nos mostram representações ou impressões sensíveis diretas ou representações. Eles nunca nos dizem se isso é verdadeiro ou falso. O verdadeiro ou falso só é acessível no nível do espírito, onde o ser humano, ele se obriga a si mesmo a aceitar a verdade do objeto. Coisa a que nada externo, e aliás nem interno, pode obrigá-lo. Isso quer dizer que o conhecimento da verdade é uma função da liberdade humana. E quando vocês perguntam, mas por que às vezes a gente mostra uma coisa, mostra uma multidão de fatos para um cara, demonstra, ele continua discordando? Porque nada pode obrigá-lo a reconhecer a verdade. Se fosse uma função do mental, o mental tem as suas leis internas. Não é isso? Não só vamos dizer, o pensar tem as suas leis internas, mas o pensamento, ele tem a sua ordem lógica. Então ele tem uma regra, ele tem uma obrigatoriedade, ele tem uma forçosidade. Mas você é obrigado a aceitar essa forçosidade? Não. Isto nos mostra claramente que nenhum pensamento, nenhuma imaginação, nenhuma emoção, nenhuma imagem, nenhuma percepção traz em si a verdade. A verdade está lá, mas apreendê-la é uma ação da liberdade humana. E isso explica por que a dimensão de verdade não existe para os animais. Porque eles não têm a pessoa moral humana. Eles podem reconhecer um estado de fato. Mas não podem conhecer a verdade nesse sentido aqui, da concordância ou discordância. Eles nem concordam e nem discordam. Então, vamos dizer, as palavras sim e não são totalmente desconhecidas no reino animal. A verdade é sempre transcendente à esfera do pensamento, das sensações, das emoções, de tudo quanto constitui o mental. Os testes de QI não medem a quantidade da atividade mental, mas a sua eficiência em transcender-se, em apreender a veracidade do objeto. A sua capacidade de vislumbrar para além da esfera do pensado o reino do espírito. É isto que de fato os testes de QI estão testando. Mas não quer dizer que os psicólogos saibam disto. Essa capacidade não se chama pensamento, mas inteligência. Ela é inteiramente alheia à quantidade, intensidade ou elegância formal do pensamento. De pensar morreu um burro, diz o ditado. Pensar falsidades dá tanto trabalho e às vezes até mais do que chegar à verdade. Um pensamento bom não é aquele que se compraz na riqueza dos seus próprios movimentos, mas aquele que se recolhe humildemente para dar passagem à inteligência e à percepção da verdade. Aqui ainda estou usando a palavra inteligência como percepção da verdade, no sentido ativo do inteligir, tá certo? Mas a palavra inteligência também é usada em outros contextos como sinal de habilidade mental.
Então, neste caso, teríamos que dizer que a apreensão da verdade não está sequer na inteligência, neste sentido da palavra inteligência. A correção formal do pensamento pode ser importante às vezes, mas o pensamento por si não tem como apreender a verdade da sua própria correção formal. Quando você pensa, olha, este silogismo está corretamente desenvolvido, né? Você pergunta, mas ele está, de fato, corretamente desenvolvido? É uma verdade que ele está corretamente desenvolvido? Ou seja, a sua forma interna é realmente perfeita? Aí você tem que entrar com o assentimento ou a discordância, você tem que dizer um sim ou não. E é só aí que você tem conhecimento de que ele é realmente correto. Tomar consciência da correção formal de um silogismo não é um pensamento. É a percepção instantânea, intuitiva, se quiser, de um nexo necessário entre dois pensamentos. Mas nem mesmo este nexo ainda é conhecimento. Só há conhecimento quando você concorda. Se não fosse assim, seria um terceiro pensamento, cujo nexo com os outros dois teria por sua vez de ser provado silogisticamente e assim por diante até a consumação dos séculos. Ou seja, se a percepção da verdade do pensamento, ou até mesmo da verdade da sua simples correção formal, fosse por sua vez um pensamento, né, você teria que provar o nexo entre ele e os dois outros pensamentos que você pensou antes. E daí você teria um quarto nexo, um quinto nexo e assim por diante, isso não terminaria nunca. Ou seja, se não há uma atitude da pessoa moral que diz sim ou não, o conhecimento não se perfaz, ele não se completa, fica só no pensamento ou na imaginação. Mesmo a mera veracidade formal é veracidade e transcende o pensamento. Pessoas que pensam muito são, só por isso, chamadas de intelectuais. Mas isso é errado. A vida do intelecto só começa na fronteira em que o pensamento se apaga para dar lugar à percepção ou vislumbre da verdade. Tanto o pensamento quanto as impressões, a memória ou as emoções não fazem senão acumular motivos para que a verdade surja depois numa percepção instantânea. Com a ressalva, eu não estou expressando as coisas direito aqui. Nem mesmo esta percepção instantânea é conhecimento. É a percepção instantânea acompanhada da concordância da pessoa moral. Você pode ter uma percepção instantânea e você mesmo não perceber que ela é verdadeira. Quantas vezes você tem a intuição correta e passa adiante e acaba acreditando numa outra coisa errada? E daí quando dá tudo errado no fim, você diz, pô, mas eu sabia, eu percebi isso. Eu digo, você percebeu, mas você não conheceu. Aquilo passou pela sua mente, está entendendo? Mas não houve a concordância. Essa acumulação pode ser longa e trabalhosa, mas ela nunca é finalidade, a meta de si própria. Toda a educação na inteligência deveria ter isso em conta. Mas isso se tornou quase impossível numa época que virou as costas à própria noção de verdade. Para não falar do espírito, substituindo-a pela projeção subjetiva, adequação, utilidade, interesse de classe, criação cultural, etc, etc. Tudo isso são pretextos para não ter que lidar com esta batata quente que se chama verdade. Por que é uma batata quente? Porque você não consegue defini-la nos termos das várias funções cognitivas, pensamento, imaginação, memória, etc. Ou seja, você não consegue transformar numa coisa. E note bem que todo o nosso esforço de fazer ciência, se ele tem o seu lado importante e meritório, ele também tem, por outro lado, um aspecto de fuga da responsabilidade cognitiva, onde você quer se apegar, vamos dizer, a crenças que são coletivamente admitidas por uma comunidade que você respeita e que tem autoridade sobre você. No fundo, o impulso que nos leva a fazer um treco chamado ciência, no sentido sistemático e profissional, é o culto da autoridade e não da verdade. Vamos dizer, aquela verdade que você apreendeu sozinho e pela qual você assume totalmente a responsabilidade, só tem validade para você. Mas ela é verdade num sentido muito mais superior a qualquer verdade científica, que é uma verdade coletivamente admitida por uma comunidade. Por quê? Essas verdades coletivamente admitidas, elas são verdades, elas são conhecimento.
elas só são representações. Elas só se tornam verdade no instante em que alguém toma conhecimento daquilo e concorda e diz, é verdade mesmo. Aí sim, só existe verdade na percepção da verdade e na admissão da verdade, ou seja, no juízo. Então, diz que Aristóteles, 2.400 anos atrás, ele acertou na mosca ao dizer que só existe verdade no juízo e não na proposição. Uma ciência nos fornece juízos, fornece proposições, né, que se transformam em verdades no instante em que o ser humano as apreende como tais, como verdades. Né? Então isso quer dizer que uma biblioteca científica inteira é apenas um conjunto de proposições e não um conjunto de verdades. Substituir por essas noções, como se todas essas noções não afirmassem implicitamente a sua própria veracidade e não restaurassem assim, meio às tontas, aquilo que desejariam suprimir. É o velho problema do cético, né? Quando o sujeito diz, não existe verdade objetiva. Você pode dizer, tá bom, mas isso que você está dizendo é uma verdade objetiva ou é apenas uma coisa que você pensou? Como coisa que você pensou, nós podemos aceitá-lo perfeitamente. Às vezes eu também tenho a impressão de que não existe verdade objetiva. Às vezes eu estou atrapalhado, que eu falo, não, eu estou que nem o Falstaff, tudo é burla no mundo, no Álvaro do Verde, é tudo uma palhaçada, é tudo um fingimento. E às vezes tem essa impressão também. Então, como impressão subjetiva, é perfeitamente válido. Mas se você disser, não, objetivamente não existe nenhuma verdade objetiva, bom, aí você cria um problema. Eu não posso reconhecer como verdade o que você está dizendo. Quer dizer, aí cria-se aquele problema em que a expressão de uma proposição, o fato da proposição ser expressa, mostra que ela é falsa. Se ela fosse verdadeira, não poderia ser dita. É? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.